Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, eis-me aqui diante de Ti, meu Senhor, da hora da Tua responsabilidade. Deus amado, Deus Santo, que eu venha falar aquilo que o Senhor bota no meu coração e na minha mente, Pai. Não aquilo que eu queira falar, meu Senhor da glória. Que eu venha diminuir nessa noite, Pai, só venha crescer na minha vida, Pai. Pai, só venha repreender todo o mal, todas as barreiras de entendimento, toda a cruz inimigo contra a palavra dessa noite, Pai amado, Pai Santo. Cai por terra, meu Deus amado, e dá vitória, repreenda todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi me dada essa oportunidade, né, igreja? Pelo nosso irmão Eric, né? E assim, confesso que eu quis correr, mas não teve como correr não, né? Quando Deus chama para uma responsabilidade, né? Nós não podemos correr porque Deus, Ele garante, né? E eu peço que a igreja abra vossas Bíblias, eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu, né? Minha oração. Falei, Senhor, o que é para mim falar nesse grande dia, né? De culto de missões. Deus me deu em Jonas primeiro. Lavassura e cantarebe. Aleluia! Oh, glória a Deus! Fala da chamada de Jonas, né? A chamada de Jonas, a chamada e a fuga de Jonas. Fica depois de Daniel, Oséias, Amós, a chamada e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Gematai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar-se do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. Só até aqui ele já pode se sentar. Depois que Deus for falando, né, nós vamos falando mais, né, o que está mais atrás aqui da palavra. Né? Então aqui, igreja, Deus mandou Jonas para uma missão, né? Foi dada uma missão para Jonas, né? Para que Jonas fosse à cidade de Nínive, né? Para orar por aquele lugar, para que Jonas viesse pregoar a palavra do Senhor, né? Naquele lugar, porque aquele lugar, né? Tinha malícia. Malícia era maldade, pecado, né? E não estava se agradando a Deus. E ali foi dada essa missão a Jonas, para que Jonas fosse lá orar por aquele povo, por aquela cidade, né? Porque aquele povo estava perecendo, né? Precisava de ouvir a palavra do Senhor, né? Como hoje em dia nós falamos da presença do Senhor, falamos da palavra do Senhor, falamos do Senhor para aqueles que não conhecem, né? Ou talvez até mesmo para aqueles que sejam fracos, né? Estão precisando de ouvir, né? Mas Jonas, ele fugiu, né? Jonas, ele quis fugir da presença do Senhor. Ele entrou no navio, né? Para ir para outro lugar, né? Para fugir da presença do Senhor, para não obedecer. Jonas não, aqui está dizendo, né? O que eu entendo aqui nessa palavra, Jonas não estava obedecendo o que Deus mandou ele fazer, né? Deus mandou ele para um lugar e ele quis ir para outro, né? E muitas das vezes isso acontece conosco, né? Deus manda nós fazermos, nós queremos não obedecer à voz do Senhor. Deus manda nós irmos pregar a palavra, Deus manda nós falar para o nosso irmão, Deus manda nós louvar, nós não queremos, nós rejeitamos a oportunidade, nós fazemos muitas coisas, né? Trazendo isso para a nossa vida. Não é diferente, nós queremos fugir da presença do Senhor, das coisas que o Senhor tem nos ordenado, né? Tem mandado nós fazer, porque nós estamos, depois que nós deixamos Jesus, levantamos nossa mão para Jesus,
não manda mais em, eu não mando mais em mim. Quem manda em mim, quem manda em você é Deus. Então nós temos que obedecer a voz do Senhor, obedecer aquilo que Ele manda que nós viemos fazer a cada dia. E nós sabemos que não é fácil, né? Falar é muito fácil, mas obedecer, fazer, né, as coisas que Deus manda, não é fácil para ninguém, mas nós temos que nos esforçar, porque na palavra do Senhor diz, né? Esforça-se e tem de bom ânimo, né? Porque eu te ajudarei. Então, quando Deus mandar você ir, você pode, porque Deus está te garantindo. Tem que mandar você falar para o irmão, vai e fala. Aleluia. Ai, lava suricanta, lava suricanta. Se ele mandar você falar de Jesus para o teu irmão, fala. Só você falar assim, Jesus te ama. Ele já vai entender que é a palavra do Senhor. Porque o nome Jesus é sobre todas as coisas. Tem poder. Você pode ter garantia disso. Você pode falar que tem poder. Vou tirar um pedacinho dessa palavra. Tinha um rapaz trabalhando lá em casa, um senhor, e um senhor muito simpático, trabalhando na minha casa aqui em Minduri. E sempre que ele ia almoçar, ele falava assim, vou lá comer meu arroz. E eu levava ele até no portão, todo dia. Nossa, gostei muito de ter conhecido aquele pedreiro, muito boa pessoa mesmo. Eu louvo a Deus pela vida dele. E um dia desses que eu fui até no portão com ele, aí Deus falou no meu coração assim, fala do meu amor por ele. Eu falei assim, irmão, em nome de Jesus já deu tudo certo. Ele olhou espantado para mim que ele não entendeu nada. Mas ali já foi falar do nome do Senhor Jesus, né? Então nós temos que pegar as pequenas oportunidades para falar de Jesus para o nosso irmão. Quando Deus manda, porque Deus às vezes, Ele não precisa falar, irmã, vai lá e fala não. Ele fala no seu coração, Ele fala na sua mente, Ele fala contigo mesmo. É verdade. Para que nós devemos falar do amor de Deus, né? Porque as pessoas estão carecendo muito hoje em dia. Antigamente não, você saía com folheto na rua, lá no Rio mesmo, quando você entregava um folheto, a pessoa fala assim, eu quero dinheiro, ou então, quando você olhava para ela, jogava pelo chão. Hoje em dia, não. Quando você evangeliza lá, eu vou ter a oportunidade de evangelizar aqui. Eles pegam e leem e querem conversar, quer saber de Jesus, porque cada dia mais a vida está ficando difícil, né? Jesus está apertando, né? Está apertando nós a cada dia mais para que nós vemos, né? Aleluia. É aceitar Ele como o único suficiente Salvador, para que nós devemos fazer algo do Senhor, para que nós devemos obedecer, né? Obedecer primeiramente a Deus, né? Porque Deus vê tudo, Ele sabe de todas as coisas, então Ele contempla o nosso coração, Ele sabe quando eu estou mentindo, quando eu estou falando a verdade. O nosso pastor aqui pode não saber, né? A esposa dele pode não saber, né? Mas o nosso Deus, Ele sonda o nosso coração, então Ele sabe. Então Deus aqui tem um chamado por cada um de nós. Aqui cada um Ele chamou para um propósito. Ninguém está aqui em vão, lá suricando tarefa. Mas é necessário que nós venhamos, aleluia, glórias a Deus. Tomar o que Deus falou contigo. O que Deus falou contigo é para você fazer. Talvez lavar um banheiro, talvez louvar, talvez ser um missionário, um pregador da palavra. Não precisa ir na igreja, sair lá para fora não. Aqui em Minduri você pode ser um missionário. Eu posso ser uma missionária aqui em Minduri mesmo, nós podemos, né, visitar, né? Não sei como é que funciona aqui nos hospitais, né? Mas visitar o hospital, nos moradores de rua. Lá no Rio a gente faz muitas das coisas, porque lá é muito carente mesmo. Eu confesso que não chega nem aos pés aqui. Só conheço, estou conhecendo o Minduri novamente, né? Mas lá necessita muito dessas obras. Então a gente faz muito essa obra lá no Rio de Janeiro. Mas eu vejo que aqui no Rio também precisa, né, igreja? Eu estou aproveitando a oportunidade de estar trabalhando como acompanhante e estar preparando a palavra do Senhor. Porque como o nosso irmão Eric já foi falado aqui, né? Quantas pessoas estão lá no leito de dor, sofrendo, numa hora dessa, querendo estar, né, falando, andando, né, e não pode. Nós estamos aqui e às vezes nós podemos vir para o culto, não viemos, né, não queremos obedecer a voz do nosso pastor, dos nossos líderes, né, não queremos, aleluia, vir fazer aquilo que Deus está nos ordenando, nos mandando, queremos fazer de qualquer maneira, e Deus não aceita nada de qualquer maneira não, igreja. Não aceita nada de qualquer maneira, nem que você faça. Deus quer, Deus merece o nosso melhor. Ele quer o nosso melhor a cada dia. Nós podemos dar, porque nosso Deus, quando nós pedimos para Deus, nós pedimos do quê? O melhor, não é o melhor? Eu peço o melhor. Eu falo, Jesus, eu não quero. Eu quero o melhor. Então nós temos que dar o melhor para que nós vamos receber. Né? Isso não é barganha.
Isso é o quê? Querer o melhor do Senhor, porque o Senhor, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Então, Ele pode todas as coisas, né? Ele pode dar o melhor para nós, né? Eu não posso dar, mas o Senhor, Ele pode dar, né? E aqui Jonas, ele desobedeceu a Deus, né? Aleluia, glórias a Deus. E então, igreja, naquele navio, né? Enquanto todos ali, de outra religião, né? Que eu não pesquisei sobre isso, estava clamando ao Senhor, Jonas desceu para o porão e foi dormir. Aleluia. Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Enquanto nós oramos, né? Em vez de nós virmos para o culto, em vez de nós viemos para as atividades da igreja, nós vamos dormir. Nós vamos para outro lugar, não queremos obedecer a voz do Senhor, né? E nada adianta, isso só vai piorar a minha e a sua vida. Enquanto nós não obedecemos, né? A palavra do Senhor, aquilo que o Senhor está nos ordenando,